Glória a Deus. Salmo 95 e também ponha lá o seu dedinho no livro de Mateus, o Evangelho, no capítulo 23, vamos ler de 37 a 39. No Salmo 95, vamos ler aqui o versículo 10 e o 11, em nome de Jesus. Nossa festa está vindo aí, 20 anos de pastorado no pastor, e do pastor Lindomar, e 25 do ministério. Vai ser uma bênção e Deus, que o Senhor dirija tudo. Estamos aí organizando para terminar a pequena reforma que estamos fazendo e precisamos de 2 ajudantes para o Juliano amanhã. Tem alguém que pode ajudar amanhã? Fazer a massa e colocar no baldezinho e ele leva na carretilha para cima. Tem alguém? Tem algumas 2 pessoas aqui? Veja aí, me fale, e à noite eu vejo também. Vamos ler no Salmo 95, versículo 10 e 11. Não se assuste com a leitura, Deus tem uma palavra para nós. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. 23, versículos 37 a 39 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Palavra de Deus, que todas as portas do Senhor estejam abertas neste lugar, e os que concordam, dê glória a Deus. Tome assento, em nome de Jesus. Em São Paulo estão ligados conosco a Júlia, o Wesley, a Weisla, o Edgar, a Fátima e a Mônica, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Meus irmãos, essas passagens, Salmo 95, 10 e 11, Mateus 23, 37 a 39, são palavras que revelam para nós um Deus que tem sentimentos. E é interessante que na teologia bíblica, a linguagem é de antropopatismo e antropomorfismo que fala na teologia. Que é quando a gente atribui a Deus sentimentos, né, anatomia humana. E isso não é para outra coisa, senão para que nós entendamos o que está acontecendo de fato. Porque, na verdade, Deus não é pego de surpresa. Deus já viveu a história. Ele é de eternidade em eternidade. Ele é antes de tudo, durante tudo e após tudo. Ele é Deus. Deus é Deus vivo. Em todo o tempo, em toda e qualquer ocasião da existência humana. A que já vivemos, a que vamos viver e aquilo que a gente nem imagina, Deus já está no controle de tudo e já viu tudo. Antes de acontecer, Deus já está lá. Entenda isso. Mas passagens bíblicas são nos dadas como estas, para que a gente conheça o que de fato está acontecendo da parte de Deus para nós, e nós, dentro disso, tomemos posições. E o que é que eu vejo nestas passagens que lemos e outras que tem na palavra de Deus? Eu vejo que Deus, quando Ele diz, eu estive desgostoso, quando Ele olha para Jerusalém e Ele exclama, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas.
Sabe, Deus está revelando, sabe o que no coração dele? Decepção. Quando no capítulo 2 de Juízes, o versículo 11, o anjo pergunta: por que fizeste isso? Porque o povo tinha saído, não estava em Gilgal, estava em Boquim pranteando, começaram a apropriar-se dos costumes daquelas nações, fazendo tudo que Deus falou para não fazer, e Deus revelando um Deus tão grande no meio deles. E Deus é como se Ele quisesse que nós entendêssemos que Ele está dizendo: eu não entendo vocês. Por que vocês fizeram isso? Então Deus revela decepção. Decepção. E eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema, a decepção do grande Deus. Qual que é o tema? Eu estava ministrando, se não me engano, na Irlanda, em Charleville, quando Deus me deu esse tema, ou um tema parecido com esse. E desde lá a minha alma estava refletindo sobre isso, embora nada se definisse. Eu creio que Deus vai nos dar palavras aqui. Mas nesta noite eu tive um sonho. Já estava no meu coração que nesta manhã estaria ministrando sobre esse tema. E nessa noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu encontrava com um pastor que eu sei que não está bem com a vida, com o ministério. Ele andou fazendo coisas que não deveria fazer. Ele é de outro estado, não é daqui. E nesse sonho, ele perguntava: o que está acontecendo com a igreja? E eu olhava para ele no sonho e disse: eu tenho a resposta. E já tinha vindo no meu coração a resposta, eu já sabia a resposta. Eu tenho a resposta. Ele falou: então vem aqui. E ele me levou para um lugar, e quando eu cheguei lá, e eu pensei: agora eu vou falar para ele a resposta. Ele vira as costas, muda de assunto e demonstra não querer saber da resposta. E aí eu olho para ele e fico pensando no meu coração. O problema da igreja, eu digo para ele, no meu coração, e ele não querendo ouvir, então eu, no meu coração, na minha mente, eu digo uma coisa assim: o problema da igreja hoje é desilusão. É desilusão. E aí ele não queria ouvir, é desilusão. E eu pensando sobre aquilo. E Deus tinha mostrado claramente no sonho que o problema da igreja de hoje é desilusão. E aí eu fui para o dicionário, o bíblico e o dicionário secular. Eu fui para a etimologia das palavras. Ontem mesmo. Decepção é o quê? Sentimento de descontentamento ou frustração. Deus está decepcionado. Deus está com sentimento de descontentamento com a sua igreja. E de frustração. Olha que o plano de Deus não frustra. E o que é decepção? Quando o que se esperava não ocorre. Isso aqui fala forte. Porque o que Deus espera da sua igreja hoje não está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, te lembrar desta coisa. O propósito de Deus nesses dias, o propósito de Deus tendo permitido a pandemia, foi que a sua igreja voltasse para o altar e entrasse em oração e jejum e santificação e se levantasse para servi-lo na última hora. Mas o que ele esperava não aconteceu e nós sabemos bem disso. Também quando ocorre o que não se esperava. Esperava que a igreja se levantasse, e não se esperava que ela esfriasse, se afastasse, ou que pessoas se perdessem, não se envolvessem em pecado. Não se esperava isso, por quê? Porque o temor da pandemia, o medo de contaminar, pelo menos isso deveria ter evitado pessoas de abandonarem a fé e caírem no pecado.
não tiveram medo nem de se contaminar. Então significa decepção, desapontamento. E por incrível que pareça, pelo final significa desilusão. Desilusão. E aí o sonho diz que a igreja está, o problema dessa igreja é desilusão. E o que é desilusão? Ação ou efeito de desiludir, ficar sem esperança, deixar de acreditar ou de crer, descrença, desapontamento, sentimento de frustração, perda da alegria e, por fim, decepção. Então eu vejo aqui que Deus está decepcionado, e a igreja, na sua ignorância, também está decepcionada. Deus está desapontado, porque ele esperava uma forma de igreja. A igreja, na sua ignorância, está desapontada com Deus, porque ela queria que Deus não permitisse o que permitiu acontecer no meio de nós. Então nós estamos num contraste. É interessante quando Moisés fala com Deus: Deus, este teu povo. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, este teu povo. Deus não está querendo o povo do deserto. E Moisés não está querendo esse povo do deserto. E aí eu olho para o Salmo 95 e vejo Deus desgostoso durante 40 anos com uma geração. E olho para Hebreus capítulo 3, capítulo 4, quando esse tempo de Meribá está aqui sendo refletido, e vejo Deus olhando para a geração, para a igreja, para os crentes, para os cristãos, dizendo: se vocês ouvirem a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo de Meribá. Se vocês ouvirem a voz do vosso Deus, se renda ao vosso Deus, para que vocês não morram também no deserto de vocês. Se vocês ouvirem a voz do vosso Deus, abra o coração, abra os ouvidos, porque senão não entrarão no descanso, não entrarão na eternidade. Ora, meus amados irmãos, nesta manhã o Senhor está dizendo: o meu coração está desgostoso, eu quero mais de você, eu quero mais oração, eu quero mais jejum, eu quero mais santificação, eu quero mais lágrimas pela obra, eu quero mais vigílias, eu quero mais empenho, eu quero mais cultos, eu quero mais louvor, eu quero mais vida da minha igreja. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, e nós encontramos nessa desilusão que Deus revelou, porque não é um sonho, é uma revelação. Nós encontramos nessa desilusão da igreja, nós encontramos desapontamento. Muitos na igreja, nas igrejas, e eu estou falando em contexto geral, dá só mais um pouquinho de retorno para mim, por favor. Muitos na igreja, meus irmãos, estão desapontados com Deus, como se tivesse direito. Deixa eu revelar uma coisa para mim e para você que está pela internet. Nós, pelas nossas atitudes, pelas pessoas que nós somos, nós merecemos o inferno. Lembra dos seus pecados? Eu lembro dos meus. Não vivo na prática deles mais, graças a Deus. Mas tudo que eu fiz revela, enquanto um dia que eu aceitei Jesus não chegasse, revela um homem digno do inferno. Nossas palavras, as mentiras que saem das nossas bocas, as nossas preferências pelo dinheiro e não pelo culto, pela adoração. E eu não estou falando aqui de denominação, meus irmãos. Porque quando a gente nasce de novo, a nossa preferência é o culto. Quando a gente nasce de novo, a nossa preferência é louvar o Senhor, é estar na casa do Senhor, é ouvir a voz do Senhor, é ver a glória de Deus, é preferência de quem
encontrou-se com Jesus, e olha que quem está pregando aqui era um cachaceiro, prostituto, que mexia com droga, perdido no mundo, que não pensava em ser crente, mas Deus me lavou, remiu, limpou, libertou, transformou, me fez um homem cheio da sua presença, e hoje a minha preferência é adorar o Senhor, é cultuar o Senhor. A minha preferência no mundo era cachaça, era futebol, era mulher, era as coisas do mundo, era encher a cara, era contar piada. A minha preferência morreu, aquela lá do mundo. A minha preferência hoje é adorar, é servir, é estar com Deus, é ser de Deus. O que chama isso, pastor? Nascer de novo, se tornar um cristão. Não é se tornar membro de uma denominação, não, é se transformar num corpo, num membro do corpo de Cristo Jesus, alguém nascido de novo. E eu tenho certeza que tem gente aqui que isso também aconteceu. A nossa preferência é o céu. Nós odiamos a mentira, nós odiamos o pecado, nós odiamos o mal, nós amamos o pecador, nós amamos a verdade, nós amamos adorar a Deus, nós amamos palavras verdadeiras dos céus. Mas a igreja de hoje está desapontada com Deus. E por que ela está desapontada com Deus? Por vários motivos. Primeiro, porque comprou o produto errado. Quando a gente vem para Deus, a gente não vai para um macumbeiro. No macumbeiro você chega, minha mãe foi macumbeira, eu já fui com ela em muitos lugares quando a gente era do mundo. Você chega lá com o que ele pede, você chega lá com a farinha, com a farofa, você chega lá com a vela, tal cor, tal cor, tal cor, você chega lá com dinheiro, com sangue disso, com sangue daquilo, e você compra o que quer. Deus não é assim. Deus não está à venda. Nós não compramos vontade de Deus. Se somos dizimistas, é porque nós somos fiéis a Deus. O nosso dízimo não compra a vontade de Deus. A nossa oferta não compra a prosperidade de Deus. Ser dizimista e ofertante tem que ser na vida de quem quer ser fiel e pronto. Deus não está à venda. Sua vontade não está à venda. E eu vou falar pela milionésima vez, eu creio. Se queres seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, é a proposta. Jesus não diz, venha e manda em mim, venha e escolha o que você quer, venha e diga para mim o que você quer para que eu faça na sua vida. Jesus não fala isso, ele diz, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque na frente vou eu. Não tem direito de desapontar com Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É Ele que é Deus. Eu acho que a Ana Carolina não pode passar por isso. Acho que não pode ter guerra, não sei o quê. Eu acho, você não acha nada, meu irmão. Quem permite é Deus. Nós temos que cuidar de uma coisa. Eu tenho que ser dele. Eu tenho que me lavar no sangue dele. Eu tenho que me limpar na presença dele. Eu tenho que andar na palavra dele. Eu tenho que ter fé para servir a ele. Eu tenho que todo dia negar a mim mesmo e andar com ele. O meu Deus não tem um caráter dúbio. O meu Deus, ele tem um caráter verdadeiro. Ele é honesto, ele é sincero, ele não mente. É impossível que ele erre. Ele é perfeito, ele sabe o que está fazendo. O quebranavacho terranai. Sabe por que a igreja está desiludida? Porque ela esperava o que queria. Deus não vai nos dar o que queremos. Pastor, isso é contrário do que tudo que eu tenho ouvido. Porque Deus dá, Ele é Pai bom, Ele me ama, Ele vai dar tudo o que eu quero. Isso é uma mentira. Existia depois de Jesus um homem mais puro, mais santo do que Paulo? Me diga. Mais comprometido, mais distribuidor de pães do que Paulo? Pães espirituais, comida espiritual, existia? Não. Ele tinha que fazer tenda para cuidar do ministério. E aí vem os caras da prosperidade
e diz que Deus é obrigado a fazer todo mundo ficar rico. E o Paulo, que escreveu sobre as coisas que eles usam, não era rico. O João era. Deus sabe fazer Paulo e Deus sabe fazer João. Deus sabe cuidar de Paulo e Deus sabe cuidar de João. Deus sabe cuidar de Salomão, o homem mais rico de todo o tempo, e Deus sabe cuidar de Mefibosete, trazendo para o palácio. No Gavanai. Então Deus faz acepção de pessoas, pastor? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele trabalha com as pessoas para levar todos nós para os céus naquele dia, salvos. E a igreja de hoje, em contextos gerais, repito, ela crê muito mais no Deus de milagres do que na doutrina do Deus que leva para o céu. Não, mas eu creio que Ele vai fazer. Ele vai me dar o carro. Ele vai me dar a casa. Não, Ele vai. Não, Deus vai mudar a minha casa. Não, Deus vai me dar aquilo. Deus vai. Meu filho, você tem vício ainda? Mas Deus me entende. Sabe, tem coisa que a gente não tem como perder, não. Deus tem condição de dar para ele um palácio, mas não tem poder para libertar ele. Mesmo ele, quantos aqui já foram libertos do cigarro e das drogas? Levantem as mãos, dá uma olhada, fica com as mãos levantadas. Olha aí, Deus não faz acepção de pessoas, Deus liberta. Quantos aqui foram curados e libertos de depressão? Levante as mãos, por favor. Deus liberta de depressão. Não precisa do psicólogo, do psiquiatra, não precisa, ainda que estes sejam profissionais maravilhosos e que tem tempo que tem que usar, é uma coisa, mas Deus não precisa, se Ele quiser, liberta agora. Mas a gente não crê, porque o produto que nós compramos é um produto de que Deus nos serve, mas nós não precisamos servir. Deus muda, mas nós não mudamos. É por isso que a igreja está decepcionada com Deus, porque ela acreditou no Deus errado. Escute isso, palavras do Espírito Santo. Acreditou no Deus errado. Deus quer te encher de riqueza. Qual, pastor? Batizar no Espírito Santo. Abrir seus olhos espirituais, abrir seus ouvidos espirituais. Deus quer te levantar para ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Deus quer encher os seus filhos e fazer deles ganhadores de almas. Deus quer encher a sua casa de glória e fazer desse lugar um lugar alegre, um lugar de festa. E essas coisas não se compram com o dinheiro do mundo inteiro, porque somente Deus pode dar, e isso são as riquezas eternas. Mas nós estamos servindo o Deus errado. Não é esse Deus que eu creio aí, não. É o João capítulo 6 que é demais. É o melhor culto, um dos melhores cultos da Bíblia, que a multidão vai embora e deixa Jesus falando só com os discípulos, os 12. O restante vai tudo embora. E Jesus trazendo revelações maravilhosas. O que ele estava trazendo, pastor? A doutrina dele. Enquanto Jesus fazia milagres, 15 mil, 20 mil atrás de Jesus. Mas, milagre dos pães, os paralíticos estão andando. Olha aqui, vamos ver o que ele vai fazer agora. O espetáculo dos milagres, no meio das pessoas, atraía multidões. Mas o espetáculo da doutrina de Cristo fez uma multidão ir embora. Não, esse Cristo eu não quero. É duro esse discurso. Que negócio é esse de ter intimidade com Ele? Ele é o pão agora? Não, eu quero o pão da multiplicação. Não, a palavra dele não. Não, eu quero ver Ele curar os paralíticos.
Não, eu quero ver ele andar, disseram que ele anda sobre as águas, eu quero ver ele andar sobre as águas. Não, mas ele é o Filho de Deus, ele tem uma palavra de salvação. Ele trouxe para nós a lei que vai ser colocada no nosso coração e na nossa mente. Ele trouxe para nós o nascer de novo. Ele trouxe para nós a esperança da vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é a salvação da humanidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que veio transformar as nossas vidas de tal maneira que quando agora estamos perdidos e ovelhas desgarradas, Ele nos transforma de filhos dEle, filhos do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Esse Deus não me interessa. Foi isso que nós dissemos na pandemia, através daqueles que abandonaram. E sabe o que eles não veem? Porque estão cegos. É que saíram, mas as igrejas encheram. Então nós não estamos aqui bajulando ninguém para voltar. Nós estamos pregando uma mensagem de revelação do céu. Saiu, deixou, Deus levantou outro. Como Ele mesmo disse a nós no tempo da pandemia. Muitos se perderão. Não, a culpa é da igreja. Não me visitaram. Se você conhece a verdade, conhece a casa de Deus, trate de se levantar e ir para a casa de Deus. A igreja, ela vai atrás dos perdidos, mas quem sabe o caminho de volta, Deus não vai atrás. O pai não foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo sabia o endereço. A igreja vai atrás dos perdidos, mas quem sabe o caminho de volta, deve se levantar e dizer: pequei contra o céu e contra o meu pai, vou voltar para casa. E talvez eu esteja ministrando para pródigos que estão ouvindo esta palavra. Volte para a doutrina de Cristo. Colossenses 3,16 diz: habite em vós ricamente, abundantemente, a doutrina de Cristo. Quem ouve estas palavras, sempre é o evangelho. Ide anunciar meu evangelho a toda criatura. Deixa eu te dizer, não, os filósofos não doutrinam a igreja, não, os pensadores não doutrinam a igreja, não, aqueles que sentam e dizem: eu acho que é assim, eu penso que é assim, não doutrinam a igreja tem a doutrina, a palavra de Deus, ela rege a igreja, a palavra de Deus é o alicerce, é a rocha que a igreja deve fincar os pés em cima e se sustentar. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Por isso, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne no meio de nós. Jesus é a palavra é Jesus. Quem tem Jesus tem a palavra, quem tem a palavra tem Jesus, e Ele mesmo diz: quem me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos, e nele faremos morada. Deus está decepcionado. Deus está decepcionado com o mundo, porque o mundo foi feito por Ele. Pode chegar um ateu e dizer: não, eu não creio. Não interessa, o mundo foi feito por Deus de todo jeito, crendo ou não crendo. Qualquer pessoa inteligente, ao analisar o design inteligente, ao analisar a terra e tudo que faz essa terra subsistir, ele tem que dizer, no mínimo, tem uma força maior. No mínimo, tem alguma coisa aí. Porque não há como tudo isso ter surgido por acaso. Uma explosão não ajunta, ela espalha. Mas um haja de Deus ajuntou tudo. Berkavá, Shutai, Bereshit bara Elohim,
Diz as primeiras palavras do livro de Gênesis no hebraico: no princípio criou Deus. Arábia Kodaramai, onde você está é feito por Deus, o ar que você respira é dado por Deus. Kadabashabdai, você existe porque o Senhor lhe deu vida. A terra existe porque Deus sustenta a terra. Se você for para outro planeta, tem que arrumar algum acessório para que você tenha vida lá. Aqui não, você sai, você anda, vai onde quer e tem vida e tem oxigênio. Sabe por quê? Porque Deus fez a terra para você morar. Você está no lugar de Deus, pois isto o salmista diz no Salmo 24: do Senhor é a terra, seus moradores, sua plenitude, tudo que nela há é do Senhor. Você está andando na casa de Deus, você está andando na propriedade de Deus, você está respirando o ar de Deus, você está vivendo a vida de Deus. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Reconheça Deus. Eu tenho um convite para nós nesta manhã. Vamos tirar a decepção do coração de Deus. Vamos tirar a decepção do coração de Deus. Estes são os dias terríveis na face da terra. As pessoas estão abandonando Deus. Deus está decepcionado com o mundo. Eles estão tirando Deus das escolas. Eles estão acusando Deus de muitas coisas. Eles fazem muitas reuniões festivas, abusando dos objetos que para muitos revelam Deus. As conversas, chamar Jesus de gay, chamar Jesus de tantas coisas que eu não tenho coragem de falar. Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Pois se nem nós chamamos os outros de outras coisas. Deus está decepcionado com o mundo. Mas 3,16 de João continua dizendo, e é eterno: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Do Gamanai, qualquer um desses que se arrepender, o Senhor recebe de braços abertos. O Senhor perdoa, o Senhor lava no seu sangue e o Senhor faz pronto para morar no céu. O Senhor está nos chamando de volta nesta manhã. O Senhor está nos chamando de volta nesta manhã. O Senhor não quer que vistamos o uniforme de crente. Deus quer que sejamos crentes cristãos convertidos verdadeiramente. O Senhor não quer que falemos de oração. O Senhor quer que nós oremos de verdade. O Senhor não quer nos usar em profecia, em milagre, revelação e dons sobrenaturais, sem antes querer nos usar como exemplos de vida. Pessoas que têm testemunho, que têm caráter, que fala e vai, que fala e cumpre, que não mente, que tem nojo de mentira, que tem nojo de pecado. O Senhor não quer primeiro milagres, que alguém possa andar sendo levantado numa cadeira de rodas. O Senhor quer o milagre do nascer de novo na nossa vida. O Senhor quer o milagre de poder dirigir os nossos passos, dirigir as nossas vidas. Foi por isso que existiu o Calvário. Vamos tirar a decepção do coração de Deus. A palavra de Deus, sincera, clara, não guarda nada de pecado dos outros que cometeram, mas mostra que devemos nos arrepender e voltar ao caminho da santidade. Quando Jesus foi para o Calvário, e esta é uma manhã de Santa Ceia, ele foi, sabe por quê? Porque você não conseguiria ir. Eu não conseguiria ir. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu e procurou um justo e não achou. Ou seja, todos dignos do inferno. Não havia ninguém que conseguiria carregar a sua cruz. E quando se fala de cruz, a gente quer parar, quer abandonar, quer deixar, quer pôr a culpa no outro, quer apontar para o outro, se levanta mentiroso.
Deus está vendo isso. Aliás, o capítulo 4 de Hebreus que nós falamos, 3 e 4, o capítulo 4 termina dizendo que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê, e nós teremos que prestar contas diante dele. Não adianta você mentir para resolver o seu problema. Se você mente, você está piorando o seu problema diante de Deus. A verdade é recebida pelo céu, a mentira é condenada, e os mentirosos ficarão de fora. Quando Jesus foi para aquele Calvário, foi porque eu não conseguiria. E ele pegou a cruz. E ele abraçou a cruz. A tradição diz que ele caiu 3 vezes nessa trajetória. E 3 vezes ele caiu abraçado com a cruz e não deixou a cruz. Sabe por quê? Porque aquela cruz era eu e você. Aquela cruz era a salvação para a humanidade. E ele abraçou, ele amou aquela cruz, porque aquela cruz estava eu, estava você, que não vale nada, que não vale o sal da janta, eu não valho nada, eu só sou alguma coisa quando eu me escondo nele, e quando a presença dele vem para mim. Orabacaxai, ele caía segurando a cruz, foi pregado naquela cruz, e morto e crucificado, ali ele disse, está consumado. Você nunca vai esquecer essa mensagem, você pode fugir dela, mas esquecer você não vai, porque é o Espírito Santo que está falando. Nós vamos ser julgados pelas palavras que nós ouvimos, e pelo que nós sabemos. Eu estou falando para mentirosos aqui, que Deus está dizendo, eu estou com nojo da sua mentira. E se você quer saber da palavra decepção ou desgostoso do Salmo 95, no hebraico, curtem alguma coisa assim, no hebraico quer dizer, irmãos, além de decepção, de estar triste, estou com nojo. Que não saia nunca mais mentira da sua boca. Em nome de Jesus. Pague o preço da verdade. Pague o preço da verdade. E você tem uma porta aberta no céu. Se tem uma coisa que a gente tem nojo, é de pessoas que mentem. Porque o mentiroso sabe o que está fazendo. Isso é nojento. Uma coisa é você esquecer e falar alguma coisa que não é. Outra coisa é você inventar a história e sabe o que está fazendo. O céu não é para você se você não se arrepender. É a palavra de Deus que diz, Apocalipse 22:15, uma das passagens, ficaram de fora os mentirosos e os amantes da mentira. Deus está com nojo dessas coisas. E Jesus está na cruz. A gente poderia dizer, eu não consigo parar de mentir. É que eu sou assim mesmo. É a minha natureza. E Jesus está lá na cruz dizendo, eu estou mudando tudo aqui. Eu estou mudando tudo aqui. Não, mas essa minha natureza é um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É uma maldição da minha família. A maldição ele estava tomando na cruz. Não, mas eu não consigo mudar. Lá na cruz ele estava trazendo a nós o poder de nascer de novo. Ele veio para os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É transformado em filho de Deus quando a gente confessa Jesus de verdade. Jesus está na cruz dizendo, eles não conseguem, eu vou conseguir para eles. É por isso que eu estou aqui, eu não sou melhor do que ninguém. É por isso que tem gente aqui, não somos melhor do que ninguém. É por isso que tem gente salva aqui, não é melhor do que ninguém. É que aceitou lutar contra si mesmo para aceitar Jesus Cristo. E Jesus transformou. Arabacai. É por isso que no meio de nós temos ex-macumbeiro, ex-feiticeiro. Nós temos no meio de nós ex-drogado, ex-ladrão, ex-traficante. Nós temos no meio de nós ex-pessoas terríveis que não valiam nada. E hoje são lavados, remidos, transformados, cheios do Espírito Santo, ganhadores de almas e têm caráter e vida com Deus. Bem-vindo, Calvário de Cristo. Ele foi para a cruz. E lá disse, tetelestai, no grego, está consumado. Eu já paguei o preço de tudo. Agora tudo acontece. Não precisa fazer mais nada. E é por isso que Deus se decepciona quando vê ainda uma pessoa viciada
E ele já falou para ele que ele liberta. É por isso que Deus decepciona quando vê no altar, pessoas ocupando o altar, eu incluo eu, que não paga o preço de estar no altar. E Deus se decepciona, porque Deus dá graça para isso. É por isso que Deus se decepciona quando nós ajoelhamos e poderia dizer: Senhor, graças te dou por esse dia, por a vida. Tu és maravilhoso, eu te amo. Eu te agradeço pela salvação. Não, mas a gente ajoelha e diz: Senhor, não dá mais, eu não estou suportando. É difícil demais ser crente, Jesus. Eu não sei o que acontece na minha vida. Por que a minha vida é assim, Jesus? Não encontrou Jesus. Quando a gente acha Jesus, a gente ajoelha na maior luta, como eu já passei várias vezes, vocês passaram. E diz: Senhor, ainda bem que eu tenho, Senhor. Ainda bem que eu tenho, Senhor, para me dar graça, para me dar força, para me dar direção, para me dar esperança. Oh Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu te digo, Ele já foi para o Calvário, Ele já passou pelo Calvário, e Ele está no meio de nós dizendo: não me decepcionem mais. Não me faça desgostoso. Eu quero me alegrar convosco. Eu quero me alegrar nas manhãs de Santa Ceia. Eu quero me alegrar nas noites de Santa Ceia. Eu quero me alegrar nas noites de culto. Aramacai, para olhar para os meus filhos e encontrá-los adorando o meu nome. E eu prometo que lhes abençoarei e que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique sobre os pés. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Nós não temos que ficar chateados se tem alguém nos odiando. Nós temos que amar quem nos odeia. Mas ele diz em João 3:19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe por que estamos decepcionando o coração de Deus? Por causa das nossas obras. Tem gente que sai da igreja porque não quer confessar o pecado que cometeu. Obras más faz com que pessoas que não confessam deixem igrejas boas. Seja essa, seja aquela, seja uma igreja do Senhor. Nós estamos fugindo do que deveríamos ser. E para muitos, ser o que devemos ser, você está entendendo? Ser o que devemos ser é pesado. Sabe por que é pesado? Porque não queremos. Tudo que queremos é nada. Não tem peso. Tem gente que quer ir para os Estados Unidos. Eles têm a ousadia de contratar um coiote, sabendo de várias vezes que pessoas morreram de diversas formas, atravessando o rio, o outro matou, não sei o quê. Mas como elas querem ir para os Estados Unidos, elas pagam o coiote. Não conseguindo visto, pagam o coiote para ir pelo México, por algum lugar, arriscando. E não estão nem aí. A família fala: não vai. Os amigos falam: não vá. Os outros dizem: olha, é perigoso demais. Ele diz: eu vou. E ainda põe Deus. Deus vai me guardar. Deus vai me abençoar. E vai alegre. A gente só alegra quando faz aquilo que a gente escolhe fazer. Escolha servir o Senhor. Escolha servir o Senhor, custe o que custar. Pare de deixar o diabo. E Deus fica desgostoso conosco, porque muitas vezes a gente ouve muito mais a serpente do que Deus. Pare de deixar o diabo te convencer que você não é ninguém,
que você está sendo desprezado, que ninguém te vê, que ninguém te ama, joga isso na lata de lixo. Deus te escolheu, você está dentro da igreja, sabe por quê? Porque Deus te trouxe. Ninguém entra na igreja se não é trazido por Deus. João 6,44, João 14,6, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, ninguém vai ao Filho senão pelo Pai. Você está aqui porque Deus te escolheu. Acredite na voz de Deus, acredite na palavra de Deus, e joga fora na lata do lixo tudo que o diabo tem dito. Deus se decepciona. Temos facilidade de crer nessas coisas e dificuldade em crer na palavra de Deus. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio, mesmo sendo quem sou, vou lutar para mudar, vou lutar para crescer, vou lutar para me lavar no sangue de Jesus cada dia. Eu creio na palavra de Deus. Eu não quero decepcionar o coração de Deus. Qualquer igreja que nós escolhemos ser nesta manhã de Santa Ceia, a igreja da desilusão. Deus não fez conforme eu pensei, conforme eu esperei. Deus não é o Deus que eu quero. Por que Ele não me ouve? Por que Ele não me responde? Por quê? E eu olho para a Bíblia e vejo Jó. Eita, Jó. Ainda que ele nunca falou comigo, ainda que nunca tive uma revelação desse Deus, mas eu ouvi falar que Ele tem caráter. Eu ouvi falar que esse Deus é transformador. Eu ouvi falar que Ele guarda. Eu ouvi falar que Ele recebe sacrifício. Eu vou agradar esse Deus, mesmo que Ele ainda não tenha se revelado a mim. E Deus põe Ele numa prova terrível. Lá na frente, Jó, Deus se revela a ele. Porque Jó não deixa Deus. Jó, mesmo passando por tudo, contudo não se acha pecado em Jó. Ele não erra o alvo. Ele está com Deus. Mesmo decepcionado, mas sabendo que Deus tem resposta para ele. Darabagassou de Candarai. Jó, quem foi meu conselheiro? A primeira pergunta. Igreja, quem é que pode aconselhar Deus? Você? Senhor, muda assim, faz assim. Senhor, assim eu não quero. Senhor, é assim. Alguém pode ser conselheiro de Deus, missionária Rosa? Pode, Rubens? Alguém pode aconselhar Deus, Marcos Antônio? Benedito, porventura nós possamos achar, quem sabe, possamos achar nesta noite alguém que diga que alguém pode ser conselheiro de Deus. E por que não? Porque Ele é tudo, sabe tudo, tem tudo, pode tudo, é sobre todas as coisas. Ele já viu tudo. Pastor, eu quero um conselho. Amanhã eu tenho um emprego para olhar, e o emprego é assim, a proposta é essa, eu estou em tal lugar. O que o senhor acha? Oh, minha filha, tenha cautela, porque a gente não sabe o futuro, não conhece o coração desse patrão, mas vamos orar a Deus, para que Deus te revele, para que Deus te ajude. Deus, eu tenho uma pergunta, amanhã eu tenho uma proposta de emprego. Patrão assim, a proposta é assim. Deus, o que o senhor me diz? Bom, eu estou vendo que o coração dele não é bom. Eu estou vendo que você não vai se dar bem nesse emprego. Eu estou vendo que você vai se perder lá em frente. Então fica no seu emprego, não vai. A diferença entre eu e Deus é que eu não vejo e Ele vê. Então eu não sou o conselheiro de Deus. Você entende isso? Alguém entende? Então nós vamos perguntar por que Deus pede para nós adoração? Ou vamos adorar? Nós vamos perguntar, Senhor,
O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? Ou vamos entrar na oração e buscar a sua face para que as coisas se resolvam? Nós vamos na igreja quando der tempo? Ou nós estaremos na casa de Deus adorando o seu nome em cada culto? Gadabai, porque somos dependentes daquele que tudo sabe e tudo vê. Eu te digo que muitos continuarão se perdendo, e muitos continuarão sendo achados e salvos, e a decisão continuará sendo sua, continuará sendo minha. Deus quer encontrar um povo ordeiro, de boas obras, adoradores, comprometidos, unidos, vivendo sempre primeiro para agradá-lo. Feche os seus olhos. Urabacachu, diga na raça. Você porventura está decepcionado com Deus? Porventura no seu coração encontra alguma desesperança? Você está querendo deixar de acreditar? Está desapontado com Deus? Frustrado? Não está alegre mais? Você é a igreja que tem desilusão? Ou você faz parte da geração eleita, do sacerdócio real, do povo que se reúne para adorar, daqueles que dizem: ainda que ele me mate, nele esperarei. O povo que diz: eu sei quem tenho crido, eu seguirei os seus passos. Se eu morrer, morri, louvado seja o nome dele. Se eu viver, vivi, glorificado seja o nome dele. Danábia Cobradai. Eu não posso perder a salvação, eu não posso perder esse Deus maravilhoso. O rei Davi se aproximou de Deus em jejum e oração, e ele diz: pequei contra ti somente pequei. Tu és justo quando me julgas. Senhor, eu vou colocar o meu reinado de lado, a minha fortuna de lado. É eu e o Senhor. E eu tenho um pedido para ti, muito importante para mim. Não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Me limpa com ensopo, me lava. Ora baixo, camai. A igreja de hoje, ela tem que entender uma coisa: não podemos perder a presença de Deus. É a presença que nos alimenta, é a presença que nos sustenta, é a presença que nos levanta, é a presença que nos dá esperança, é a presença que levanta a nossa fé, é a presença de Deus que nos faz garantir selados para o dia do arrebatamento. Não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós, Senhor. Perdoa porque temos decepcionado, Senhor. É manhã de Santa Ceia, é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, porque o Senhor morreu por nós e já ressuscitou, está à destra do Pai, vive e reina para sempre, e é nosso Senhor e Salvador. É manhã de júbilo.
Senhor. Visita, Senhor. És meu amigo, Não queremos decepcionar. intercessor, Visita, Senhor. braço forte, Visita, meu Senhor. conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Saia a desilusão. Não somos nada, nada, Vem a nada alegria da fé. sem ti. Sai o desapontamento. Eu não vi. Vem a força da fé. Sai a descrença. Saia a frieza. Saia o que nos enoja diante de Deus. Saia a mentira. Saia o pecado de nós. Não queremos cair no deserto. Levantemo-nos. Adoremos o nosso Deus. És totalmente teu. Ele vive. Como eu te amo. Ele está no meio de nós. Se eu me prostro, Ele nos toma pela mão. minha vida Ele nos diz: eu sou o teu Deus. tudo que tens, totalmente teu. Tudo que sou, és totalmente teu. Eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho Diga, és totalmente teu. diga. Tudo que sou és totalmente teu. Tudo que tenho, tudo és totalmente teu. Tudo que sou és totalmente teu. Aleluia. Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios 11. Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta, um apelo nesta manhã. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nesta manhã? Ou você nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Romanos 10 e os versículos 9 e 10. Nestes versículos e em outros é que nós justificamos o apelo que fazemos em cada culto que o Senhor nos inspira a fazer. 10, 9 e 10 de Romanos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra de Deus é fiel. Se de coração eu confessar essas verdades, meu nome será escrito no livro da vida. Perdão dos pecados acontecerá. E eu andarei agora com a igreja, com o povo de Deus para morar no céu. Tem alguém nesta manhã que quer reconciliar ou então entregar sua vida para o Senhor Jesus? Se tem, levanta sua mão no lugar onde você estiver, como sinal. Temos alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos são cristãos. Saibam, ninguém verá o céu
ninguém entrará no céu se não for por Jesus Cristo. Nesta Bíblia e qualquer Bíblia que você ler, vai estar bem claro isso. Inclusive 14:6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é por meio de Maria, de João, de Antônio, de Paulo, de Lindomar, não, de Cleomar, não. Somente por meio de Jesus, porque foi o único que na cruz tomou os nossos pecados, e é o único que pode nos lavar deles e nos levar para o céu. Que Deus abençoe a todos. Primeiro aos Coríntios